Galo 3-0 para cima do São Paulo no Mineirão. Tem bastante coisa, temas quentes, palpitantes envolvendo esses dois resultados, esses dois jogos. Rápida pausa, voltaremos já já com mais Linha de Passe. Estamos de volta, chegando o Linha de Passe, o Linha de Casa. Linha de Casa é a nossa hashtag, você participa. Acabou agora no Mineirão. Vitória do Galo, e que vitória, 3-0 para o Atlético Mineiro contra o São Paulo, 3-0. Teve VAR na parada, teve um gol polêmico anulado do São Paulo quando o jogo estava ainda empatado por 0-0. O São Paulo foi melhor que o Atlético no primeiro tempo, ou pelo menos até levar o primeiro gol, ou até o lance do gol do Luciano anulado pela arbitragem, pelo Bandeira e depois confirmada a anulação pelo VAR. Tem bastante coisa para a gente debater. O Atlético encosta nas primeiras posições do campeonato, uma vitória maiúscula num jogo grande, enfrentando o adversário que vinha embalado. Linha de Casa, portanto, a nossa hashtag, você participa. Estou com Leonardo Bertozzi, Vitor Birner, Paulo Calçade, Mauro César e com você, fã de esportes, nesta noite de quinta-feira. Quanta coisa para falar, hein, Vitor Birner? Existem vários temas ligados a essa ótima vitória do Atlético. Eu acho que dá, assim, grosseiramente falando, para a gente separar em dois temas. Assim, o jogo em si, né? Tudo que significou a vitória do Atlético, a boa atuação que vinha tendo o São Paulo até levar o primeiro gol e, mais uma vez, a atuação do VAR numa partida do Campeonato Brasileiro. Seja bem-vindo, Birner. Boa noite, Paulo. Boa noite aos colegas, aos fãs e às fãs de esporte. Eu não diria grosseiramente, eu diria matematicamente ou precisamente, porque tivemos dois jogos. Um até os mais ou menos 30 minutos do primeiro tempo, quando o São Paulo foi muito superior ao Atlético, impedindo o time de São Paulo de sair tocando a bola de trás, o São Paulo insistindo isso por algum tempo com seus atletas. Quando o time chuta duas bolas na trave, cria oportunidades. Tem um gol anulado pelo VAR, e se houve impedimento, o gol tem que ser anulado. A gente vai falar disso depois aqui. Quando o Atlético faz o primeiro gol, logo depois, num lance de contra-ataque, aí o jogo muda completamente. O Atlético começa a investir, já tinha tentado um pouquinho antes nesses lançamentos longos, começa a levar perigo para a zaga do São Paulo. E aí, que eu acho que é a grande questão, não vou colocar só na conta do Diniz. O segundo tempo segue mais ou menos parecido, o Atlético até adianta a marcação, aí joga melhor, controla a partida e leva o jogo com tranquilidade, faz o seu terceiro gol no 13º minuto. Porque os erros, eu acho que são muito mais hoje individuais do que erros coletivos do São Paulo. Por exemplo, o Lisiero, que falhou no gol do Ramiro contra o Corinthians, hoje, por exemplo, também recebeu bola nas costas. Se tivesse o Reinaldo é um grande marcador? Também não é. Qual é a outra opção? Júnior Tavares, quem está jogando, além de ser, digamos assim, um tanto quanto irresponsável como atleta, também não é um grande marcador. Ou seja, o Diniz tem que inventar um jogador para a posição. Mas se tivesse um técnico que atue de outra maneira, se tivesse um técnico padrão, Aguirre, o que vinha sendo citado antes dos 9 pontos conquistados pelo Diniz na semana passada, o Reinaldo ia continuar sendo um marcador falho, o Lisiero ia continuar tendo problemas lateral esquerda, o Júnior Tavares ia continuar sendo um jogador que não funciona ali. Só para citar o lado esquerdo do São Paulo, que o Atlético soube explorar. Do lado direito, o Igor Vinícius também não é um grande marcador. O Ranfran é melhor, porém é mais lento, né? O Ranfran, por exemplo, talvez ganhasse a bola de cabeça que o Igor Vinícius perdeu no terceiro gol, mas também não daria o apoio, a fluência de jogo ofensivo. Ou seja, o Diniz, pelo menos nessas partidas, tem feito um bom trabalho. Porque eu estou dizendo do Diniz porque eu sei que as coisas vão ser direcionadas exatamente para o técnico do São Paulo. Hoje, por exemplo, na derrota contra o Atlético, o São Paulo foi muito melhor do que foi quando ganhou do Fortaleza no Morumbi, ou, por exemplo, quando empatou com o Bahia por 1-1, também jogando dentro de casa. Leonardo Bertozzi, seja bem-vindo. Grande vitória do Atlético. Alan Franco fazendo 2 gols. É pelo menos a segunda boa partida que ele faz em sequência, hoje roubando a cena. Jair, mais uma vez, é impressionante como joga bola. Já vinha jogando, né? Desde o ano passado, pelo menos, já vinha jogando muita bola e, pelo jeito, vai jogar ainda mais, dirigido pelo Sampaoli. O Atlético se acerta, faz 3-0 e, repito,
cola nos primeiros colocados do campeonato. Boa noite, Léo. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Paulo, o Jair, ano passado, que o Atlético tinha um time fraco e mal treinado, ele já conseguia se destacar. E quando ele se machucou, o time quase despencou a ponto de brigar contra o rebaixamento. Então é um jogador diferente, um jogador com um potencial imenso. Você viu a participação dele no primeiro gol, você viu como ele fez o terceiro, como já tinha feito o gol decisivo na final do Campeonato Mineiro também. Então é um jogador para ser muito bem trabalhado, mas é um jogador de um potencial enorme. Assim como o Alan Franco, né? A gente que acompanhou aquela reta final do Sul-Americano ano passado, né, no Independente Del Valle, a partida que ele fez, por exemplo, contra o Corinthians aqui, foi um dono do jogo, né? Ele começou um pouco tímido no Atlético, errando até um pouco a mão ali nas chegadas um pouco mais duras, teve expulsão, mas aos poucos ele vai se encaixando também, mostrando o quanto que ele pode ser um jogador importante. E muito legal que a gente viu no final de semana ele muito emocionado, né? Ele perdeu o pai antes de vir para o Brasil, né? Por causa da Covid, então ele tem carregado essa carga emocional muito grande também. Agora, o que mais me chamou a atenção foi uma cena aos 50 do segundo tempo. 3-0 e o time inteiro no campo de ataque pressionando a saída do São Paulo. Acho que todo torcedor gosta de ver um time que está ganhando de 2, que é o terceiro, está ganhando de 3, que é o quarto. E o Atlético perdeu algumas chances de fazer o quarto gol. Então ele poderia muito bem... Esse jogo tá morto, o São Paulo tá morto, o São Paulo morreu no terceiro gol, acho que isso é indiscutível. E ainda assim, ele não deixou o time abaixar a guarda. Ele quis mais, ele quis buscar um resultado maior. E acho que isso é o que chama mais atenção positivamente. No aspecto negativo, o Atlético tem começado mal a maioria dos jogos. Hoje me lembrou o cenário do Maracanã, quando, se não fosse a incompetência do Flamengo naquele jogo, o jogo poderia ter desandado. Hoje o São Paulo perdoou. O Inter, por exemplo, não perdoou e fez um gol rápido e pôde administrar o jogo. Então acho que é uma coisa para se corrigir. O Atlético não tem começado bem, o São Paulo tem tido o mérito de melhorar o time dentro dos jogos, mas nem sempre você vai ter esse cenário, né? De ter 2 bolas na trave, de ter um gol anulado e depois o jogo fluir a seu favor. Mas, no geral, eu acho que o torcedor deve estar mais satisfeito por essa atitude. Acho que o Atlético hoje é um time de atitude. Acho que ele tem razão quando pede peças. Por exemplo, acho que o Atlético tem hoje um meio-campo de nomes muito melhores que o ataque. O ataque tem vários jogadores ali nota 6, 7, mas falta o grande jogador decisivo ali na frente. É isso que ele está esperando. Mas, no geral, acho que essa atitude deve deixar o torcedor satisfeito. São 4 vitórias em 6 jogos, incluindo aí 3 vitórias nos 3 jogos em casa. Por mais que o mando possa pesar menos... nesse cenário sem público, ainda assim o Atlético está fazendo seu dever de casa e ganhou 3-3, né? E com bastante eficiência, né, Mauro? Eu acho que isso tem marcado essas partidas do Atlético dentro de casa. Contra o Corinthians, quando também, né, vacilou nos primeiros momentos, perdia por 2-0 e depois virou, aproveitando rapidamente as oportunidades que criou. Contra o Flamengo, aí foi fora de casa, mas também dá para definir assim. Contra o Ceará, o jogo estava meio enroscado, as oportunidades pintaram e o Atlético conseguiu aproveitá-las. E hoje, né, o retrato do primeiro tempo foi esse. O São Paulo, quando tem lá o momento do gol do Luciano, anulado pela arbitragem, o São Paulo chegava a 11 finalizações e o Atlético não estava nem perto disso. Depois, ainda dentro do próprio primeiro tempo, abre 2-0 com bastante eficiência novamente. Boa noite, Mauro. Boa noite, Paulo, companheiros, fãs de esportes. É importante acho que lembrar que o Atlético vinha de 2 derrotas no campeonato para Botafogo e Internacional, né? E o São Paulo vinha de 3 vitórias, né? Contra o Sport, Atlético Paranaense e o Corinthians. Contra o Corinthians nos acréscimos, né? Um clássico. Ou seja, o que nós tínhamos ali era um Atlético que foi campeão mineiro, mas quando olhava no retrovisor e lembrava das suas últimas partidas no Campeonato Brasileiro, via 2 derrotas, né? Inclusive que ele custou a liderança, já que vinha em primeiro lugar até perder para o Botafogo e depois para o Inter, os 2 jogos fora de casa. A grande questão era qual seria o São Paulo, né? O São Paulo que enfrentou o Vasco, aquele que dominava o jogo e perdeu, o São Paulo do jogo do Mirassol, do jogo do Red Bull Bragantino, ainda no Campeonato Paulista, no retorno do futebol após a parada forçada pela pandemia, ou o São Paulo que venceu esses últimos jogos, né? E o São Paulo foi muito mais parecido com aquele outro São Paulo do que qualquer outra coisa. Porque é o mesmo roteiro, gente. De novo, o São Paulo parece que joga melhor, mas ele joga melhor um pedaço do jogo, né? E ele deixa a desejar porque o São Paulo sempre tomando os gols que fazem com que a equipe desmorone, né? Hoje, uma bola perdida pelo Tietchan na intermediária defensiva. Pressão em cima do Tietchan, desarmado, gol do Atlético. Aí vem o segundo gol, o jogo acabou ali. Para mim, foi no segundo gol. Mas tem o VAR e tal, afeta psicologicamente, tudo isso pode ser.
mas é um roteiro que se repete demais no São Paulo. É um time que, independentemente da escalação, né, já que mudanças aconteceram na formação do São Paulo em relação ao que perdeu nesses outros jogos, um pouco lá atrás que eu lembrei, mas é um time que, quando se vê uma dificuldade, realmente ele tem desmoronado. Hoje aconteceu de novo. Segundo tempo, o terceiro gol de 13 minutos foi só para eliminar qualquer possibilidade de uma reação. O São Paulo teve realmente possibilidades reais, criando, finalizando mais, aproveitando, inclusive, como disse o Léo, esse começo titubeante do Atlético, que tem sido é um problema que o São Paulo tem que resolver rápido, né? Porque já custou caro contra o Inter e pode custar caro em outras ocasiões, né? Mas realmente o Atlético teve a sorte de encontrar um São Paulo com uma recaída, né? Porque o roteiro é muito parecido. É muito irritante para o torcedor do São Paulo isso aí, porque é incrível, né? O cara vê o jogo, primeiro tempo, ele imagina, pô, hoje vai, né? O time está dominando, bola na trave. Não, o São Paulo vai abrir o placar, vai poder fazer uma vantagem. Acontece tudo ao contrário, né? E o Atlético é um time que vai se organizando, é um time que teve aí essa final de campeonato, conseguiu fazer o seu papel, né? Que, aliás, é um negócio estranhíssimo, né, que aconteceu com toda essa confusão do calendário. O time sai do campeonato em que ele outro dia era o líder, né, mas ainda estava ali bem colocado, e faz 2 jogos pelo Campeonato Mineiro. Então, é um momento que ele fica fora de tudo, né? Aí ele volta para o campeonato novamente, aliviado, digamos assim, porque cumpriu o seu papel. Imagina se perde o campeonato, né? Como o Grêmio, por exemplo, até correu um certo risco lá no Campeonato Gaúcho. Mas o Atlético retomando, acho que, o seu caminho, depois de aí 2 partidas em que foi derrotado, né? E o São Paulo retomando o seu pior caminho, que é desse roteiro repetitivo dos jogos em que ele domina, cria, parece que vai acontecer alguma coisa boa para o São Paulo, e o que acontece é uma derrota, tomando 3 gols. 3 gols do Red Bull, 3 gols do Mirassol, 2 gols do Cano, do Vasco, e agora 3 gols do Atlético. E é um pouco, né, Paulo Calçade, o retrato da carreira do Fernando Diniz até agora, né? Essa coisa do criar, finalizar, não aproveitar e o resultado não vir. Boa noite. Olá, companheiros. Olá, Paulo. Olá, fã de esportes. Bom, nós somos aqui comentaristas na segunda, na quarta, na quinta, no domingo, de instabilidades, né? Porque se querer analisar alguma coisa estável, você vai ter que ir para outro campo, não nesse do nosso futebol. A gente analisa a instabilidade do São Paulo, tem a instabilidade do Atlético, que vem, como se frisou o Mauro, de derrotas, e o início do jogo do Atlético não foi nada bom, né? O São Paulo, com o mínimo, poderia ter saído daquele início, daquele período em que o São Paulo dominou a partida, poderia ter saído com 3-0 dali. E o que aqueles 3-0, 2-0 poderiam produzir no time do Atlético? Não poderiam ter, né, simplesmente feito o Atlético ruir, o São Paulo vencedor do jogo. Aí a gente estaria analisando um outro placar. Por que eu estou falando isso? Porque são circunstâncias da partida que elas vão para o placar, e aí a gente tenta analisar o todo em função de um jogo fragmentado. E o jogo fragmentado era o São Paulo com bola no travessão, um bombardeio, o goleiro trabalhando, pressionando, não deixando o Atlético sair. São Paulo e do banco falando, putz, é hoje. Mas ele mantém o time jogando daquele jeito. Ele mantém, porque a ideia dele é essa. E quando o goleiro estica uma bola, tem um outro sentido que também faz parte daquela saída construída, que é quando o goleiro enxerga uma vantagem à frente, ele manda a bola mesmo. Uma coisa é o bico para cima. E então, a gente está analisando a vitória do Atlético, mas poderíamos estar analisando o início horroroso do Atlético e a vitória do São Paulo. É que o São Paulo, nesse início, acho que tem conseguido mais imprimir característica dele por ser um trabalho super novo. Então você fala, tem do São Paulo aí, e tem as dificuldades que o São Paulo já mostrou quando foi treinador do Santos no início. E o Fernando Diniz, ele vem com essa instabilidade de muito tempo, e às vezes, até como você citou, Paulo, de outros trabalhos. Então, parar para entender qual foi o contexto do jogo, mas você tem nomes próprios, né? Gols perdidos, a bola perdida. E uma coisa que está começando a acontecer muito no Campeonato Brasileiro, que eu acho até salutar. As defesas estão mais adiantadas. Que bom, joga-se assim no mundo todo. Não tem nada de mais. Assim, jogar dentro da área ao lado do goleiro, isso não é um grande futebol. Então, quem acha que isso é defeito, por favor, não pense dessa forma. Ao passo que as defesas se adiantam, se você olhar os gols que estão acontecendo no Campeonato Brasileiro, isso aconteceu ontem com o Flamengo, aconteceu com o Corinthians, aconteceu com o Corinthians e São Paulo, Corinthians e Goiás, aconteceu hoje. Os jogadores estão começando a atacar o espaço.
que é uma coisa que a gente pede muito. Você tem um espaço para jogar, então jogue, né? Se apresente a ele. E assim sai também do erro, do espaço, o primeiro gol do Galo. Isso está acontecendo muito. Que bom. Está melhorando o futebol, mas olha, dá um trabalho, porque ainda tem muito time assim, ó. E detalhe, né, só para acrescentar o que disse o Calçade, eu acho importante falar da capacidade de adaptação do técnico. Então tem uma coisa que o Birner colocou muito bem no começo. O São Paulo não deixou o Atlético confortável para sair construindo, para sair tocando. Que você precisa passar sempre pelo meio-campo? É dogma? Não. O segundo gol é uma bola do Rafael, é um lançamento do Rafael, que busca ali o Sacha. Então, o jogo te apresenta um cenário e o jogo te pede para você buscar a melhor estratégia, né? Então, dentro do jogo, se a sua ideia inicial não está funcionando, você tem que ter essa capacidade, você tem que ter a capacidade de falar, peraí, eu não estou conseguindo sair desse jeito, deixa eu buscar uma alternativa. Então, eu acho que nesse aspecto, né, foi muito... É claro que teve o baque psicológico, a gente vai discuti-lo depois. Mas foi muito importante saber se adaptar. Eu acho que é uma coisa que eu tenho elogiado muito no Inter do Cudê, por exemplo, e que o Atlético mostrou hoje na reta final do primeiro tempo, né? E eu acho que tem uma diferença só em relação a, por exemplo, aos jogos que o Mauro citou. Porque, por exemplo, o São Paulo começa jogando melhor que o Vasco, cria algumas chances, mas a finalização ali foi realmente muito ruim, né? E nenhuma chance o São Paulo entra na área cara a cara para fazer o gol, né? Então o São Paulo tem um volume de jogo, tem condições de fazer o gol, mas finaliza muito mal. Aconteceu também isso contra o Red Bull no jogo do Morumbi, ainda logo depois da volta do futebol. Hoje eu não acho que o São Paulo finalizou mal. Eu acho que a questão hoje do futebol é um esporte de extrema precisão, né? As duas bolas na trave do São Paulo eram lances indefensáveis. O São Paulo já teve outras chances em que finalizou mal, mas foram lances em que faltou um pouco de sorte ou faltou a precisão extrema. São bolas na trave, não é nem aquela bola que parte na quina da trave e vai longe. Bolas na parte de dentro da trave ainda. E a bola não entrou no gol, é o que o Calçade falou. Se faz 2-0 ali, né, o jogo muda completamente. A superioridade do São Paulo teria gerado um resultado diferente. Mas faltou a precisão extrema, que o Atlético teve. As finalizações dos gols do Atlético, ambas em boas condições, ambas por conta, para mim, de erros individuais do São Paulo, foram tão boas ou às vezes até um pouco mais difíceis, dependendo quais delas, porque, por exemplo, o lance em que o Luciano acerta a trave. O do Paulinho não, é um chute de mais longe, mas o do Luciano, sozinho na grande área no rebote do goleiro. Então, eu acho que hoje o São Paulo foi melhor do que nessas partidas, porque eu entendo que se isso continuasse repetindo, e o São Paulo chutando bolas na trave jogo após jogo, dentro da grande área, criando e perdendo jogos no contra-ataque, a teoria do que é o velho Diniz, eu vou levar ela a sério. Mas hoje eu acho que essa teoria não serve, apesar do roteiro realmente quase igual, ou igual, para ser mais preciso. Eu quero chamar a atenção para uma outra coisa. Antes dessa partida, dos últimos técnicos do São Paulo, em 5 anos, o Diniz tem um aproveitamento ótimo nos clássicos, mais de 80% de pontos dos clássicos jogando dentro do Morumbi, né? Beira quase 60% dos pontos em clássicos, uma coisa que o São Paulo vinha sofrendo antes. Eu estou dizendo isso por quê? Eu acho que o São Paulo tem muito que melhorar. Eu acho que o Atlético é um candidato ao título, apesar de, para mim, o favorito ainda ser o time de melhor elenco, o Flamengo. Como o Inter também é um candidato ao título. O São Paulo ainda não é um candidato ao título. O São Paulo é um time formado basicamente hoje por jogadores formados dentro de casa. Jogadores muito jovens, jogadores que precisam ser desenvolvidos. O São Paulo perdeu a sua principal referência. O lance que o Tietchan erra de saída de bola, enquanto o Corinthians ele foi muito bem fazendo essa saída de bola, ele fará mais vezes, é um lance que provavelmente o Daniel Alves não perderia, né? É um jogador que faz muita falta para o São Paulo. O São Paulo não tem um elenco com a quantidade de jogadores que o Atlético tem. Então, é preciso entender que o São Paulo perdeu hoje para um time com mais potencial, né? Em detalhes, que o resultado ele é justo, porque o futebol, repito, é um esporte de precisão, mas ele não reflete a diferença de futebol das equipes, e eu acho que isso precisa ser considerado numa avaliação técnica. Mas, Vitor, tudo bem, se fosse um jogo isolado, até concordaria com você. O São Paulo entrou em campo hoje como um dos times que mais finaliza no campeonato, eram 90 finalizações. Hoje certamente passou de 100, que finalizou mas mais era muito vezes. De fora da área, Mauro. Sim, hoje finalizou em condições melhores, é isso que eu estou falando. Sim, mas não fez o gol. São Paulo não faz os gols. São Paulo finaliza de dentro, de fora, de longe, de perto.
Você pega as vitórias de São Paulo, 1-0 do Sport, o empate com o Bahia com gol no final, 1-0 sofrido no Atlético Paranaense, jogando melhor no segundo tempo, bem melhor no segundo tempo, e só faz 1-0. São Paulo tem uma dificuldade crônica de transformar as situações que cria em gols. Isso é um problema realmente do Fernando Diniz, que vem desde os tempos do Atlético e principalmente do Fluminense. Não é de hoje. O porquê desse fenômeno? Não sei. Com outros jogadores, com outros times, isso está se repetindo. E hoje aconteceu de novo. Você vai jogar contra o Atlético do São Paulo e fora de casa, você tem uma oportunidade no primeiro tempo, é ali que você vai ganhar o jogo. Ah, mas eu vou perder uns gols aqui, mas eu tenho chance. Não, não vai ter chance no segundo tempo. Vai tomar um gol e aí acabou. Foi exatamente. Isso precisa ser corrigido. Não estou dizendo que a culpa é só do técnico, não. É do técnico, dos jogadores, mas é impressionante. Eu noto assim, o incômodo do acontece mais uma vez e mais uma vez. Então, eu acho que esse ponto, assim, eu acho que tudo bem, as chances foram mais claras, a bola foi na trave, na parte de dentro, na parte de fora, mas não entrou. O São Paulo não aproveita as chances. E isso é uma coisa, é arame liso. O São Paulo, 2020, é o time arame liso do futebol brasileiro. Chuta, 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 mas não machuca ninguém. O ponto para mim é o seguinte, tem que diminuir esse número de jogos com 2, 3 gols sofridos, porque com essa incidência de jogos que você leva 2, 3, você não vai conseguir ter um bom aproveitamento. Isso é matemático, você não faz 3, 4 gols toda hora. Né? Por mais que o São Paulo consiga, às vezes, ter um bom volume de jogo, você vai voltar nos jogos do Paulista já citados, enfim, em vários outros momentos em que a quantidade de chances que você permite é incrível. E assim, não é só o erro da saída de bola, é a bola parada. A bola parada, o São Paulo continua sendo um time deficiente na bola parada. De novo, o lance que define totalmente que o São Paulo perdeu o jogo é uma bola escorada para pequena área, que o gol sai dentro da pequena área. Aí, meu amigo, quantas vezes isso está acontecendo contra o São Paulo? Mais do que deveria, isso é óbvio. Antes da gente sair para o VAR, Paulo Calçade... Só um detalhezinho. Diga, eu ia te perguntar se você concorda com o Birner em relação ao Atlético ser, mesmo bastante cedo, né? 7ª rodada, o Atlético fazendo hoje seu 6º jogo, mas já conseguiu vitórias marcantes, maiúsculas contra o Flamengo, contra o Corinthians, que é um clássico nacional, apesar da fragilidade momentânea do adversário. Consegue a vitória hoje contra um adversário embalado, como disse o Mauro, se recupera depois de 2 derrotas no campeonato. Você concorda com o Birner? Acha que o Atlético está na lista dos candidatos ao título? Eu entendo que o São Paulo vai conseguir fazer com o Atlético aquilo que ele fez com o Santos. Ele tinha um elenco em que você olhava e falava o que o São Paulo vai fazer, e ele conseguiu fazer muita coisa. Não que o Atlético não tenha, o Atlético se esforçou, trouxe o Kenny, trouxe outros jogadores importantíssimos, mas que vão render muito mais com o São Paulo. Inclusive o Sacha, que no Santos ele dispensou, o Sacha pediu para ficar, provou que era importante, e o São Paulo contratou o Sacha para o Atlético Mineiro. Então o futebol tem essas coisas também. O jogador que ele não contava no início no Santos foi reforço dele no Atlético, mas ele consegue desenvolver o time, melhorar a qualidade individual e, acima de tudo, coletiva, que é o que interessa para ele. O individual é o ponto de partida dele para montar uma equipe de futebol, um time de futebol, e não um conjunto de individualidades, como ainda se pensa que o futebol é tocado. E aí, quando você olha para o São Paulo, comparando, você vê um time que vai sendo formado e ele está aprendendo a competir, competindo na marra, passando por momentos difíceis, perdendo jogos, e pode sim lutar pelo título, desde que tenha uma linha de evolução e ela seja constante ao longo do campeonato. Esse é um fator importante. Do outro lado, você tem o São Paulo, que finalizou 11 vezes no primeiro tempo, legal, bombardeio do São Paulo, e 2 na segunda etapa. Então, quando ele sai rachado do primeiro tempo, toma os gols, tem um impedimento do gol que não foi marcado, não foi invalidado, ele desaparece. Ele simplesmente desfalece para a segunda etapa e entra em campo assim e chuta 2 vezes ao gol apenas em 45 minutos. Pode ter a ver com a juventude do São Paulo, porque é muito legal, né? O Diniz ter reconstruído o São Paulo nesse bom caminho das vitórias mais recentes, se baseando na escalação de muitos jovens jogadores. Mas me parece que essa juventude ela tem um preço. Por exemplo, em situações como a de hoje, né? O time, quando que de repente talvez não tenha estrutura de experiência, né, de muitos dos seus jogadores para poder se recuperar e se reerguer. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, não sei o que você pensa, por exemplo, Léo, mas me parece que a juventude, de repente, do elenco do São Paulo
pode ser um ponto negativo em momentos assim. Mas sei lá, dentro de campo você tinha o Hernanes, por exemplo, ainda no primeiro tempo, né? E depois ele acabou saindo. Muita gente falava, pô, não tem a experiência do Daniel, mas você tem o Hernanes ali dentro. E tem um outro ponto. Para o tipo de jogo que o Diniz pede, de pressão, de aspecto físico ali, que você tem que correr muito o tempo todo, você precisa ter pernas mais frescas, vamos dizer assim, né? Então, acho que é uma escolha. E você pode perder de um lado e ganhar de outro, mas... Claro. Eu acho que seria muito, muito cômodo atribuir à juventude aí essa questão emocional. Claro que assim, de boa, não acho que você possa aceitar que um gol anulado no meio do primeiro tempo, com todo um jogo pela frente, te descambe por completo o jogo. Mas claro, um 2-0 num jogo que estava muito a seu favor, aí eu acho que até times mais experientes sentiriam. 2-0 num jogo que era seu, eu acho que mesmo times mais experientes poderiam sentir um cenário desse. É que são duas bolas na trave, um gol anulado, 2 gols e o último no final do primeiro tempo. Aí, como disse o Mauro, o jogo acabou ali. A não ser que alguma coisa muito estranha acontecesse, o jogo acabou ali. Eu só queria estabelecer um paralelo. O Léo iniciou a fala dele, a gente estava aqui preparado para o programa e ele falou para nós aqui antes de começar, que era uma pressão do Atlético Mineiro lá dentro, lá na linha de fundo, não era na intermediária, lá afundou para impedir o São Paulo de jogar. Aos 51 minutos de jogo, isso no segundo tempo. O início do São Paulo foi um início com muita intensidade, principalmente intensidade na transição ofensiva, quando você recupera a bola e tem que fazer algo com ela. E você tem que mudar de fase, você tem que buscar o teu campo ofensivo de todas as formas possíveis, na velocidade, se associando, você tem que chegar lá. E o São Paulo estava intenso. Esse, para mim, foi o ponto que chamou mais atenção desses melhores momentos iniciais do São Paulo. Aquilo que a gente normalmente não encontrava. E aí o time vai caindo e perde toda essa intensidade. É normal de um jovem, aí ser intenso. Se o jovem está ruindo junto, acho que é um problema um pouco maior apenas do que a escalação de jovens. Mas a gente tem que entender, se você tem mais garotos, demora-se mais também para construir. Mas eu acho que esse ponto do São Paulo e no Atlético é fundamental. O Atlético joga assim e ponto final. Claro, com 5 alterações, isso fica legal também. Eu adoraria que isso se mantivesse no futebol. Mas quando você não sobe para apertar, você é obrigado a correr para trás também. Então, você não está descansando, você está correndo do mesmo jeito. Então é melhor correr e marcar lá na frente. Muito bem, nós tivemos hoje algumas intervenções do VAR, né, e mais ou menos ali com 30, né, pouco antes dos 30 do primeiro tempo, o lance mais comentado, sem dúvida nenhuma, um gol do São Paulo anulado, depois de tanta pressão. Como eu disse agora há pouco, em sua 11ª finalização, o São Paulo finalmente conseguia furar o bloqueio defensivo do Atlético, fazendo 1-0. Aí está a imagem, né? A imagem que nos foi cedida pelo Sport TV, pelo Premier, que transmitiram a partida. Aí está a imagem depois, minutos depois, escancarada pela equipe do VAR, né? Com essas linhas, e na verdade uma linha, né? Dá para perceber ali a linha vermelha equivalente ao posicionamento do Luciano. E o VAR dá o aval à anulação do gol. Alguns minutos depois surge essa imagem. E tem muita gente dizendo que não dá para perceber impedimento coisa nenhuma depois dessa imagem, que é uma imagem oficial divulgada pela equipe do VAR, Mauro. E a imagem não é lá muito conclusiva para dizer o mínimo, né? Tá na hora também de mostrarem o trabalho dos caras, né? Como a gente vê na Premier League, por exemplo, né? Hoje, eu vou até pegar os nomes deles aqui, né? O árbitro era o nosso grande Vin Diesel, o Jean-Pierre Gonçalves. Tem que falar os nomes, né? Senão se perde por aí. O bandeirinha que anulou o gol era o Lúcio Beresdorf Flor, todos do Rio Grande do Sul. Do outro lado estava lá o outro bandeirinha aqui, que era o Laércio, que não tem nada com isso. O VAR tinha o Rafael Trace, que é árbitro de Santa Catarina, e os seus gloriosos auxiliares eram o José Washington da Silva, de Pernambuco, e o Michel Stanislau, do Rio Grande do Sul. Essa rapaziada aí que trabalhou, né, esses 5, né, que trabalharam diretamente nesse lance. Acho que se mostrassem no detalhe, como é que você define a linha ali, né? Aonde? Qual a parte do corpo? Você não está vendo muito bem ali o Luciano, todo mundo encoberto. Se mostrassem isso, mostrassem outros ângulos, acho que a discussão talvez nem existisse. Porque talvez exista um ângulo que, não, aqui, ok, tudo certo, beleza, está na posição certa. Dessa forma,
sempre vai haver a interpretação. O torcedor do São Paulo vai falar, não, isso aí não está impedido. O do Atlético vai dizer, não, está na cara que está impedido. Né? E fica por isso mesmo. Mas tudo passa pelo quê? Pela forma como é manuseado, pela forma como as coisas não são transparentes como deveriam ser, são confusas, né, pela lentidão e todos os problemas que se repetem nessa discussão com relação à arbitragem de vídeo. Agora, se por acaso não tivesse VAR também, ele deu o impedimento, né? O gol não valeria. Né? Então o VAR despertou a discussão. Né? Mas é um lance que, essa imagem aí, para mim, ela não é conclusiva. Mas se de fato os caras ali, na hora que utilizaram o equipamento, conseguiram detectar o exato e pararam no frame certo, né, e puseram a linha no local certo, ok, mas quem pode afirmar que eles acertaram? Não dá para afirmar. Eu acho que não dá para afirmar que está certo, nem que está errado. Ponto, não é conclusivo. Esse é o lance que realmente é um lance para ser estudado e servir até como mote de aprimoramento. Não só aqui no Brasil, não, para se discutir até lá fora. Vem cá, como é que faz com isso aqui? Tem outro ângulo? Como é que é isso aqui? Porque realmente isso aí nada é a mesma coisa. Não dá para ter certeza de nada. Esse foi a maior discussão da temporada da Premier League, né? Que eles chamaram lá de armpit offside, o impedimento de sovaco. Ainda mais o inglês, que é muito conservador e teve muita resistência ao VAR no primeiro momento, né? Então a discussão, e a Premier League foi até consultar, né? International Board, a FIFA, o que a gente faz com isso aqui? E a resposta foi, meu amigo, impedimento ou tal não tá, eu não tenho o que fazer, né? E mesmo se você mudar para um corpo inteiro a distância, você ainda vai ter o momento em que você está 1 milímetro para lá ou para cá, então não é essa a questão. Então acho que o ponto é, de fato, uma campanha educativa para que se entenda melhor o processo. O que é importante saber aqui, a resolução desta imagem e a resolução que há na cabine, a resolução da cabine é de linhas de 1 pixel, vamos dizer assim, né? E que se forem igualmente colocadas ao público, você não vai conseguir ver. Então essas linhas azul e vermelha são um pouco mais grossas, e aí se tiver um fiozinho azul, como mostraram ali, já é suficiente. Um para lá, um para cá, um dia vai ser bom para você, outro dia não vai. Mas é importante conhecer o processo, né? Quais são as partes mecânicas do processo? A primeira, definir o ponto de saída da bola. Você separa ali 2, 3 frames, esse aqui é o que ilustra melhor o momento de saída? É esse, ponto, trava aqui. Quando travou, você vai determinar o momento, o ponto mais avançado do defensor e o do atacante. É esse aqui, é esse aqui, é esse aqui, é esse aqui. Está encoberto? Eu vou ter outra imagem para fazer o cruzamento e aparentemente ali no caso do Luciano era o joelho. O joelho dele na imagem que a gente vê está encoberto pelo corpo do Júnior Alonso. Então, a gente tem que confiar que está sendo feito da melhor maneira. Ele pode ser mais didático, mais ilustrativo para nós? Pode. A Premier League não vai mais mostrar o processo porque muita gente estava pegando frames errados do processo e colocando para desinformar. Né? Então, tá vendo como é complicado do mesmo jeito? Então, acho que assim, eu tenho 2 discussões sobre o VAR. Uma não me interessa, que é a discussão do fora VAR, porque essa é inútil, e ela não vai acontecer. E a outra é como melhorar o processo para que ele seja mais compreendido pelas pessoas e mais aceito pelas pessoas. Porque essa frase aqui, você concorda com o impedimento de Luciano, ela não faz sentido. Você não tem o que concordar. Impedimento tá ou não tá. Impedimento não é eu acho ou eu não acho. Então eu posso ter esse ângulo e achar que não tá. Mas eu só posso achar. Ano passado teve um Inter e Bahia, um lance que causou um escândalo no dia. Não, mas que absurdo essa marcação, tá tudo errado, tá claro que não tá, tá claro que tá impedido. Depois apareceu uma outra imagem e falou, pô, era legal o gol, ficou todo mundo com cara de tacho. Então acho que o processo de comunicação tem que ser melhorado. Né? O dispositivo tá lá para ajudar. Mas a comunicação para o entendimento do público ainda está ruim. Aí você vai discutir num lance que é matemático. Um dia o centímetro vai ser bom para você, outro dia vai ser ruim. Bom, aí eu acho que tem um problema no procedimento. Primeiro, eu não vou discutir sobre se a decisão é certa ou errada, porque a gente teve nos últimos tempos muitas discussões por conta de lances milimétricos. Esse é o mais difícil de todos. E as pessoas achando que o VAR é manipulado, o VAR não é manipulado. Então eu não vou entrar nessa, eu vou acreditar na decisão de quem comanda o VAR. Apesar de eu não ver nada ali que possa me fazer acreditar. Eu vou comprar uma TV, quando eu tiver o salário do Calçade, eu compro uma TV de 5.000 polegadas e aí eu consigo ver essa faixinha azul milimétrica à frente da vermelha para caracterizar que houve um impedimento, né? Eu também não vi.
Eu também não vi, mas tudo bem. O que me permite, Birner, desculpa, o que me permite achar que ele tinha condição legal é que ali tinha uma linha. Na minha televisão tinha uma linha. Não e mesmo tinha uma linha pode. na frente da outra. Então, mas se aproximar a imagem dá pra ver. Se aproximar a imagem dá pra ver. O ponto é que a imagem não tem a resolução ideal. Ela não tem a resolução ideal, não tem a resolução que eles têm acesso na cabine. Então o processo de transparência acaba não sendo bom. Então isso é muito ruim para quem vê o futebol, né? Agora, tem uma coisa que você falou que me chama a atenção. Definir o momento da saída, quantos frames, qual o frame exato da saída da bola. Isso não pode ser interpretativo. Desculpa. A bola sai na hora X ou não sai na hora X. Mas então, Birner, são três. Porque senão fica, você separa os frames e assim, entre 3 frames, vai ter um melhor para identificar o momento, certo? Não sei, não, vai ter um melhor. Isso. Se você pega todo o processo, você tem 3 frames, você vai conseguir identificar em qual deles você consegue identificar melhor o momento do contato com a bola. A coisa é tão maluca que a gente só pode definir que a bola saiu quando você tiver um lance em que a bola tiver 1 milímetro da distância do pé do jogador. Então, mas aí é um processo que a tecnologia ainda vai evoluir para esse ponto. Esse é o melhor que a gente tem hoje. Que eu concordo. Então a tecnologia é falha, é isso? Não. Ela não é 100% precisa, mas ela é infinitamente melhor que o simples olho humano. Acho que a gente, isso sem dúvida. A tecnologia do impedimento ela vai evoluir para todos os jogadores serem cobertos por GPS, nas partes que jogam, e o contato com a bola idem. Mas a gente vai chegar lá ainda. Por enquanto é o melhor que a gente tem. O melhor VAR é aquele dia que você pegar, cortar um lance, colocar na máquina, analisa o impedimento e fica esperando. Aí a máquina vem e diz, estava ou não estava. Enquanto você tiver que artesanalmente ficar lá pegando estilete aqui, colando o frame, né? Que é mais ou menos assim. O sistema como se fazia jornal antigamente, no Pestap. Você fica ali colando, tal, aí você cola aqui, cola ali, cola a linha e cola não sei o quê e fala assim, essa aqui é a imagem. Mas aí eu venho pro público que nos assiste e fala assim, olha, essa imagem, ela é uma porcaria, tá? Tem uma outra boa, que só você viu, como perguntaria o Silvio Luiz, né? Que só você viu, fulano do VAR. Aí ele falou, ó, eu vi que tava, mas essa aí ninguém vai ver, só eu. Quer dizer, é um negócio assustador, né? Então, se o dia que a gente tiver, como aquelas máquinas que fazem pão, que você joga tudo lá, vai dormir, põe um horário, quando você acorda o pão tá pronto, tem que ser a máquina do VAR do futuro. Por enquanto, essa imagem aí, assim, você perguntar para mim, vendo o jogo, congelar, sem linha nenhuma, estava impedido? Eu digo que estava. Por quê? Porque vai chegar um ponto que o cara vai ter que comprar uma TV na NASA para poder ser certeza do que acontece com o VAR. Não é a TV, é tecnologia mesmo do 30 VAR. bilhões de pixels. Aí pode ser até pelo rádio. Ele tem um eixo de câmera que não é na mesma linha. Ele é um eixo aqui. Então, a linha tem que calcular que ela tem que assim, corrigir aquele eixo, calibrar os espaços, os ombros e dizer se estava ou não estava. A imagem apresentada, para mim, não diz nada. Se dissesse ali pra gente, foi gol, quem que ia falar assim, contesto? Eu não falo, tá bom. Foi gol, tá bom. Não foi gol, tá bom. Porque não mostra nada pra mim. Essa aí não mostra nada. Não vejo nada. Muito bem. E depois ainda teve um momento em que a bola pega na mão do Diego Costa dentro da área, né? Aí o torcedor do Galo diz, olha lá, tá vendo? Mas aí, se de repente a decisão tivesse sido outra lá atrás, ele teria marcado esse pênalti. VAR compensação. Só falta isso. Existe. O problema é se acharem... O problema é se eles acharem que eles devem compensar um lance exato com um lance interpretativo, né? Aí parei, né? Aí parei. Eu acho que era pênalti, assim como era lance de expulsão no lance com o Marquinhos no segundo tempo também. O pênalti eu achei que foi. E hoje eu acho que esse lance aí que eles chamaram o Vin Diesel lá, o Jean-Pierre, foi ridículo, né? Esse lance do Marquinhos aí, do Diego, ridículo. Chamar o árbitro para ver o monitor por conta daquele lance. E aí ele foi lá, perdeu um tempão, voltou e falou, não, segue a minha decisão. O Pablo até foi se queixar com ele, deve ter dito alguma coisa. Pô, ficou lá esse tempo todo pra quê, meu amigo? Pô, pelo amor de Deus, estamos aqui tomando de 3-0 e você lá vendo televisãozinho, meu irmão. Pô, pelo amor de Deus, para com isso, né? Não dá, né? Aí não dá. Eu acho o seguinte, a gente tem que discutir muito sim o VAR. Porque não é discutir se tem que ter ou não tem que ter. Mas esse lance de hoje, acho que é para se aprofundar. Eles têm que encontrar uma maneira de mostrar para o público isso de forma mais clara. Põe uma lupa, perfeito. Se vira. Problema do Gaciba, problema da CBF, da FIFA, sei lá de quem. Eles têm que encontrar, porque o cara que está assistindo, como é que a gente vai convencer aqui a pessoa, o torcedor, numa situação dessas, de que ele não está sendo enganado? O cara pode achar que está sendo enganado.
Eu acho horrível o Léo falou dessa decisão aí da Premier League de não mostrar. É péssima decisão. Que se dane se tem fabricante de fake news adulterando a imagem que os caras mostram ao vivo. Se o sujeito é trouxa a ponto de acreditar numa bobagem que vem pelo WhatsApp, é azar dele, meu amigo. Olha na televisão, na transmissão do jogo, aí você vai ver a imagem verdadeira. Ou por intermédio de algum veículo confiável. E não enviado no WhatsApp por um amiguinho aí, um Zé Mané qualquer, que pega aquilo ali e tenta adulterar para mostrar que foi ou não foi impedimento do jogador. Quanto mais transparente, melhor. Então eles têm que buscar uma maneira de pôr uma lupa, alguma coisa, para que essas linhas sejam visíveis, de forma minimamente visíveis, porque situações nas quais a imagem que é utilizada vai ter um jogador encobrindo o outro, ela vai acontecer de novo. E aí a gente vai ficar aqui discutindo sempre isso. E como é uma novidade ainda é uma novidade. As pessoas estão se adaptando. Tudo que aparece, todas as situações como essa, ajudam a quê? A despertar desconfiança, as pessoas falarem que é manipulado. E aí é muito ruim, é ruim para o futebol, é ruim para o próprio VAR. Até para que ele possa se consagrar, digamos assim, no gosto popular. Não, é melhor agora e tal. É preciso que isso seja tomado. Não pode ser à força. Não pode ser enfiado goela abaixo. O Vitor Bini falou domingo aqui, eu concordo. O futebol não pertence a A, B ou C. Perfeita a definição do Vitor. Perfeita. Agora tem VAR e acabou. Bate o martelo. Não é assim, meu camarada. Não é assim que funciona. VAR é do público, é das pessoas. O futebol é de todos nós. E é principalmente do torcedor. Eu não sou contra o VAR. Mas eu acho que os erros, os pontos polêmicos, eles têm que ser discutidos. Até para evitar situações como aconteceu agora esses dias, quando você tem 2 lances no jogo lá da Vila Belmiro, em que o VAR acertou, segundo os árbitros, os especialistas, os caras que ficam lá estudando as recomendações da FIFA, e depois as pessoas dizem que o time foi beneficiado. Beneficiado porque 2 lances irregulares seriam marcados contra esse time. E foi colocada a palavra como beneficiado. Então, esse tipo de lance ajuda a alimentar esse tipo de polêmica patética, vazia, que não leva a lugar nenhum, e não ajuda o futebol, não ajuda nem o próprio VAR. É ruim para o Gaciba, é ruim para o Jean-Pierre, o árbitro, para o Trace, que estava no VAR, que está agora na Berlinda, é ruim para todo mundo. Então, esses lances têm que ser muito discutidos de forma construtiva. Amigo, você tem que dar um jeito de mostrar essas linhas aí. Se eu sou o consumidor, o torcedor, estou ali vendo, vem cá, cadê a linha? Eu quero ver essa linha. Não, mas eles lá que estão vendo, como eu disse o Calçado, eu não vou mostrar para ninguém, tá? Não, se vira, cara, dá um jeito, encontre um jeito. Para hoje não dá. Então providencie pro quanto antes a visibilidade dessas linhas, porque a percepção do Paulo, por exemplo, é essa. O que o Paulo Andrade falou, eu vejo uma linha só. Quantas pessoas viram esse jogo pela TV e estão pensando a mesma coisa? Eu só vejo uma linha. Se eu vejo uma linha, é a mesma linha. Vai convencer o torcedor. Quantos torcedores hoje e que acreditavam no VAR e que começam a não querer acreditar, ou não acreditar pura e simplesmente, por conta de um lance. Então, enquanto eles não tiverem a humildade de voltar atrás e procurar melhorar, pedir desculpas quando for o caso, vai ser sempre isso, gente. Sempre isso, ainda mais aqui no Brasil, né? Onde as pessoas acreditam em todo tipo de cascata, né? Onde o WhatsApp faz milagres, né? Enfim, e é uma novidade ainda. As pessoas não estão ainda habituadas devidamente. E diante de um lance desse, enfim, é péssimo para o futebol. Muito ruim. Repetindo, o impedimento foi marcado. Se não tivesse VAR, o gol não valeria. Não haveria nem mudança no curso da história se não existisse a arbitragem de vídeo. Mas a discussão vai existir e mais. Daqui a uma semana vai ter gente já achando que o gol foi validado e o VAR que décima posição do campeonato é o assunto do próximo bloco. Linha de passe, desse quente linha de passe. Muito obrigado pela audiência, até já. Estamos de volta com linha de passe, linha de casa, nossa hashtag na Arena do Grêmio, vitória do Sport, 2-1. O Sport fez um gol logo no começo, aí o Grêmio criou algumas oportunidades no primeiro tempo, mas parecia lá um time bastante engessado, com muitos cruzamentos para dentro da área, com um meio de campo pouco criativo. No segundo tempo, o Grêmio até criou oportunidades ainda mais claras, só que tomou um castigo de pênalti, o Sport aumentou, o Grêmio ainda fez 2-1, mas não conseguiu chegar ao empate. A torcida do Grêmio, boa parte da torcida do Grêmio, na bronca com o Renato. Hoje, por exemplo, ele escolheu o Thiago Neves, botou o Thiago Neves no time titular. Até o Thiago teve as melhores oportunidades, ou algumas das melhores oportunidades, e não conseguiu aproveitar. A torcida do Grêmio meio que na bronca com as escolhas do Renato naquilo que ele mesmo, Renato, esse é o meu período talvez mais difícil no Grêmio desde que cheguei.
E para largar o Campeonato Brasileiro, como já aconteceu em outras ocasiões, agora ele tem um complicador que é o Internacional em primeiro, né? Mesmo que o Inter amanhã perca a liderança, mas é bem provável que o Inter fique aí pelo menos um bom tempo, se não ficar até o final, claro. Está marchando nessa direção, né? Claro, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, pode acontecer de o Inter amanhã priorizar essas competições e perder de contato com a liderança, mas hoje o Inter é o líder e o Grêmio perdeu para aquele que era até outro dia o pior time do campeonato. Saiu da lanterna e era o pior mesmo, né? E perdeu para o time do Jair Ventura, que não treinava um time desde o final de 2018, né? Quando saiu do Corinthians. O Jair que já dirigiu contra o Coritiba, né? Foi 1-0 gol no final. E agora consegue essa vitória. O Grêmio chutou 31 vezes contra o gol. E o detalhe que é importante, a segunda derrota seguida. Porque perdeu para o Caxias em casa na final do Campeonato Gaúcho, 2-1. Não havia vencido por 2-0 lá no Estádio Centenário e ficou com o título estadual. Mas o Grêmio conseguiu, em poucos dias, perder para o Caxias e para o Sport Recife. Ou seja, se somarmos o custo do elenco do Grêmio, certamente ele é maior do que o do Caxias e do Sport somados, né? Somados. Será que o Renato Gaúcho vai dizer que, ora, eles gastaram 200 milhões com aquelas bravatas, aquela conversa? Pelo amor de Deus, né? O Grêmio já vem há algum tempo com essas dificuldades, porque cada vez mais fica cada vez mais desafiador para o Renato fazer o time andar. Né? Porque agora ele tem que estar remontando o time. Os jogadores que ele encontrou em 2016, 2017, todo mundo já foi embora quase. Tem pouca gente que ficou. E aí você vai ter que fazer mais e mais transformações. As características nem sempre são as mesmas. Não é verdade que todo jogador já veterano, tudo que o Renato pega, ele recupera. Existem vários exemplos de jogadores bem-sucedidos e outros que não conseguiram recuperar bom futebol, né? E ele tem um monte deles lá novamente, né? Ele está sempre buscando esse tipo de jogador, que fica uma coisa meio autoral. Mas isso não basta quando você perde para o Sport da maneira que perdeu o Grêmio. Volume e finalizações, o Grêmio finalizou, somando os dois jogos, mais de 40 vezes, final de semana e hoje. Né? E conseguiu fazer 2 gols, tomou 4. Talvez o Grêmio finalizou o suficiente para conseguir um resultado melhor. Poderia ter conseguido, eu acho que a torcida tem razão de estar na bronca. Mas tem um lance que me chama muito a atenção, a gente está falando de arbitragem. Aos 32 minutos do primeiro tempo, o Lucas Silva começou jogando, tinha cartão amarelo. Ao segundo amarelo. Se não tivesse amarelo, eu tenho quase certeza que o juiz teria dado o outro amarelo. E o Renato percebe isso e 5 minutos depois tira o Lucas Silva e coloca o Jean-Pierre porque sabia que seu jogador, outro estava no limite. Ou seja, o Grêmio poderia ter atuado desde os 32, 33 minutos do primeiro tempo com 10 jogadores contra o time, como disse o Mauro, que vinha lá embaixo na tabela de classificação, com um treinador que está voltando ao mercado agora, que mal começou o seu trabalho, né? E que, em tese, tendo pela frente um time com o elenco mais forte, né? Com um técnico mais rodado e muito mais tempo no cargo, deveria ter dificuldades para conseguir criar lances de gol, para conseguir achar contra-ataques, para conseguir marcar. Para marcar até teve alguma dificuldade. Acho que a qualidade da finalização do Thiago Neves no primeiro tempo foi um desastre. E aí, a gente tem que voltar a falar porque o Thiago Neves foi o pedido do Renato. Então a gente coloca na conta do Renato, porque o Thiago Neves, depois de ter sido o protagonista do rebaixamento do Cruzeiro, ele foi contratado pelo Renato como um jogador que vai se recuperar no Grêmio. Por enquanto não se recuperou. Ou seja, esse é o momento que pede que a torcida do Grêmio olhe para o seu treinador, não para os seus atletas. Agora, vai tirar o Renato? A crítica é justa. Vai colocar quem? Por que vai tirar o Renato? Aí eu não concordo. Eu acho que o Renato tem que continuar no cargo, continuar seguro no cargo e tem que tocar o seu trabalho com, digamos assim, a tranquilidade que o futebol permite numa situação ruim dessas. Acho que em algum momento o crédito construído ao longo dos anos tem que valer, e eu acho que é o momento que ele pode gastar esses créditos, mas também me parece que assim, é muito confortável agora a gente ficar discutindo, mas porque troca o time, porque muda jogadores. Assim, a gente pode discutir as escolhas, mas mudar jogadores, todo mundo nesse campeonato vai mudar. Ainda mais agora que vai entrar aí Libertadores, fases mais agudas de Copa do Brasil. Não tem como, até fevereiro, pé embaixo, todo mundo vai ter que rodar o elenco ou daqui a pouco tá todo mundo morto. Agora, esse é o ponto. Quando você muda jogadores e tem conceitos estabelecidos, você mantém o nível lá em cima. Hoje o nível não tá lá em cima nem quando joga todo mundo, nem quando não joga todo mundo. Então, é o momento, acho que desde que o Renato chegou, que o Grêmio tem menos identidade. Menos você consegue reconhecer as ideias do técnico nele.
Então é um momento negativo. De fato, essa derrota para o Sport, ela grita, apesar de todas as chances perdidas, e aí passa muito realmente dos erros do Thiago Neves, que não consegue justificar a contratação, mas em linhas gerais está difícil reconhecer que futebol quer jogar o Grêmio hoje, né? O Thiago Neves... Fala, Paulo. A questão, né, Calçade, eu concordo com o Léo em relação a rodar o elenco e tudo, mas é que o Grêmio tem no seu histórico recente abrir mão, digamos assim, do Campeonato Brasileiro, né, priorizando até outras competições, em alguns casos com sucesso, com títulos, né, de Copa do Brasil, Copa Libertadores e tudo mais, mas seria muito legal, e a gente está esperando já há algum tempo, o Grêmio priorizando o Campeonato Brasileiro, o Grêmio forte, o Grêmio com seus principais jogadores nas partidas do Campeonato Brasileiro. E o torcedor do Grêmio espera isso também, né? Espera que o Grêmio seja testado dessa forma no Campeonato Longo de 38 rodadas, até porque é muito grande para ficar sem um título do Campeonato Brasileiro há tanto tempo. Mas hoje, já 4 de setembro, não dá para dizer isso. Porque a gente falava no Grêmio que a gente acreditava ser forte no Campeonato Brasileiro, e ele preferia competir no mata-mata. E hoje o Grêmio, sem o Everton Cebolinha era o jogador da ruptura, dos momentos difíceis, ele era o cara que conseguia quebrar o adversário. Aí você fala exclusivamente de um momento individual de um jogador que ou fazia isso pelo drible, ou pelas suas infiltrações, por manter a posse de bola e cortar e fazer o gol dentro da área. Ele era um jogador que tirava o Grêmio de situações muito difíceis, foram várias. Aí qual é o jogador da ruptura hoje para pegar a escala muito bem vendida também, de dar jeito em qualquer tipo de jogador que lá com a camisa do Grêmio vai funcionar, mas perdeu o jogador da ruptura. E então vai ser difícil. Aí vai precisar do treinador de muito trabalho numa temporada que não há tempo para trabalhar, só para conversar. Trabalhos no campo são mais raros e escassos. Então, os treinadores já sofrem e vão sofrer muito mais. E o Grêmio perdeu aquele jogador em que você, jogador e companheiro dele, vamos combinar aqui, tá difícil, eu levanto a cabeça e procuro o Everton e passo a bola para ele. Ou Cebolinha. Né? Ou Cebolinha. Então não é esse Everton. Olha onde ele tá. Pá, joga lá. E ele tira uma da cartola. Então vai ser dificílimo para o Grêmio. Aí eu pergunto, esse time no Brasileiro hoje, dá para confiar? Não. E a escolha pelo mata-mata, também encantadora? Não. Então o Grêmio vai ter dificuldade e vai ter que trabalhar como está todo mundo aí trabalhando e a maioria sofrendo. Vamos ao intervalo, nós voltaremos com palpites na reta final do Linha de Passe desta quinta-feira. Lembrando que tem linha no sábado e linha no domingo, né? Além, claro, das tradicionais, jamais tradicionais edições, segunda, quarta, sábado e domingo, com jogos do Campeonato Brasileiro, edições do Linha de Passe, do Linha de Casa ao vivo também. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta para o bloco de encerramento do Linha de Passe, mas antes temos palpites de alguns dos jogos que teremos já na abertura da rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana. Vamos lá então, palpites, o time do Linha de Passe palpitando antes de encerrarmos o programa. Primeiro, Flamengo e Fortaleza. Eu disse 3-1, pro Calçade 4-1, Léo 3-0, Birner 3-1, Mauro 3-1. Para mim, pro Birner e pro Mauro 3-1. A coincidência nos palpites. Palpites de Calçade e Léo parecidos também. Cadê os palpites do Jean, imitador de palpites? Ah, pois é. Só imitar o do Paulo que é igual. Exato, ele sempre faz isso. Olha lá. Eu acho que o Corinthians vence o Botafogo por 2-1, o Calçade idem, o Léo 1-0, o Birner acha que o Botafogo apronta, faz 1-0 em São Paulo, o Mauro acha que o jogo termina empatado 1-1. Palpites do Linha. Às 9 da noite deste sábado tem Linha de Passe. Ceará e Santos, eu acho que o Santos vence lá 2-1, apesar da boa fase do Ceará, que venceu o Clássico e tudo. 3 empates por 1-1 para Calçade, Léo e Vitor Birner. E o Mauro acha também, assim como eu, que o Santos vence o Ceará por 2-1 na lindíssima capital cearense. É isso, senhores. Vamos ficando por aqui, senhores e senhoras, senhoras e senhores.
ligados no Linha de Passe. Muito obrigado pela audiência, pela enorme audiência, pela companhia. Programa quente, passou rápido. Agradeço Léo Bertozzi, Mauro César, Paulo Calçade e Vitor Birner. No sábado tem mais, hein? No sábado, ao vivo, uma nova edição do Linha de Passe e do Linha de Casa. Valeu! Ótimo início de final de semana para todos. Tchau!